Teve gente que não sabia o que o Neymar ia vir fazer aqui. Também não entendo muito bem como é que ele está na convocatória para a seleção do Brasil, um jogador que está lesionado. Após a vitória da seleção brasileira na última sexta e com um show de Neymar, o treinador Fernando Diniz aproveitou a goleada para dar uma indireta no Jorge Jesus, que havia dito que não sabia por que o Neymar foi convocado pela seleção brasileira se ele não poderia jogar devido a uma lesão. E nesse vídeo então você vai ver toda essa treta conferindo a alfinetada que o Diniz deu no Jesus e vai ver o que o próprio Neymar falou sobre essa treta toda. Bem, se você não se lembra, há cerca de uns 20 dias atrás, todos estávamos muito tristes por Neymar ter escolhido se transferir para o Al Hilal, e então logo na coletiva de imprensa do dia, o Jorge Jesus comentou sobre a chegada dele e já soltou uma bomba afirmando que o jogador estava lesionado e não poderia jogar ao longo das próximas semanas e portanto ele achava que não fazia nem sentido o Diniz ter convocado ele. Se liga aí se você não viu. Já que estamos a falar do Neymar, também não entendo muito bem como é que ele está na convocatória para a seleção do Brasil, um jogador que está lesionado. Se calhar vão obrigar o Neymar a ir ao Brasil. Não vai jogar porque ele não está em condições de jogar, não é? Nem treinar, quanto mais de jogar. Mas sei que está na convocatória. Isso também é um tema que temos que discuti-lo. Eu não vejo justificação nenhuma do Neymar ir ao Brasil como está lesionado. E como vimos, na verdade o treinador português estava errado. Mais uma vez ele teve uma recuperação mais rápida do que esperado e conseguiu se recuperar a tempo de jogar contra a Bolívia. O craque entrou em campo e deu simplesmente um show, 2 gols e uma assistência, além de quase fazer um golaço arrancando do meio campo. E claro, assim garantiu de vez seu nome na história da seleção, passando Pelé e se tornando o maior artilheiro de todos os tempos da amarelinha. E então depois desse show todo, o Diniz, responsável por sua convocação, aproveitou para alfinetar o português. Se liga aí nas palavras dele. Teve gente que não sabia o que o Neymar ia vir fazer aqui. Ele veio fazer isso aí que ele fez. Veio se divertir, veio fazer 2 gols, veio quebrar recorde. E veio mostrar que tá super afim de viver isso. É um ídolo muito gigante, você vê pela reação do público. Isso é uma coisa que não adianta, as pessoas têm que saber reconhecer e aceitar. Isso não é uma coisa, o Neymar não faz nada para ter essa adoração, é simplesmente natural pelo imenso talento que ele tem e pela simpatia, pela empatia que ele desperta nos torcedores. É muito bom poder viver isso com ele e espero e tenho muita convicção que é só o começo de um futuro daqui para frente brilhante que acho que ele vai ter aqui na seleção e também espero no time que ele tiver. Mas eu estava questionando, repito, que o Neymar, alguns assim, fazia tempo que não jogava e ele veio para fazer isso. É um jogador que a gente tem que conversar e saber aquilo que o jogador quer e acreditar e estabelecer bons vínculos, que eu acho que isso que eu consegui fazer com ele. O futebol a gente tem que entender que o jogador é a obra-prima do futebol. E são os grandes ídolos e os grandes heróis que desperta nas crianças o desejo de ser jogador, de querer estar perto. E ele é um desses caras muito diferentes, que a gente tem que saber reconhecer, respeitar e olhar para as coisas positivas que o Neymar representa. Porque vocês não conhecem o Neymar na intimidade, mas eu não sou o primeiro a falar isso. Falei isso na entrevista de ontem. E é muito bom, eu sugiro a vocês que investiguem como o Neymar é na intimidade. Se ele é um cara generoso ou egoísta, se ele é um cara bondoso ou não. Porque vocês vão ver que o Neymar é um cara que merece o respeito de todos vocês e passar isso pro grande público, porque isso só vai ajudar o futebol e vai ajudar as crianças que gostam dele. Para a sociedade vai ser muito legal que a verdade sobre ele ela apareça. Mas o Neymar, aproveitando o momento feliz que estava após a vitória, também tratou de amenizar tudo, dizendo que as colocações do Jesus não foram com o intuito de causar nenhuma polêmica. Se liga aí. Não é a primeira vez que eu para a seleção convocado dessa forma. Alguns anos atrás aconteceu a mesma coisa e no jogo acabei jogando os 90 minutos. Se eu não me engano foi jogo contra a Colômbia nos Estados Unidos.
E eu me sinto bem, me sinto feliz, que é o mais importante. Obviamente que não estou 100% totalmente, né, fisicamente, mas a cabeça está boa, o corpo está bom, então, né, não levo as palavras que Jesus falou, né, na época como uma maldade, sim como, acho que para preservar o seu jogador. Mas ele já sabia, para o último jogo eu ia até para o jogo, eu ia jogar o jogo, acabei levando uma pancada no treino e ele mesmo optou por me deixar de fora do jogo e vir jogar os jogos pela seleção. Então acho que é isso, acho que não tem nada de mistério, acho que jogar futebol independente do tempo que você fique parado, você sempre vai saber jogar futebol, é igual andar de bicicleta. E pessoal, não se esqueça que nessa terça-feira a seleção brasileira entra novamente em campo contra o Peru às 11 da noite e você pode fazer a sua fezinha nesse jogão na 1xBet, a melhor e mais confiável casa. Usando o cupom que estará no primeiro comentário fixado, você ganha um bônus de 100% no seu primeiro depósito. Mas lembre-se, aposte com moderação. Pois é, mesmo com o Diniz tendo respondido indiretamente o Jesus, o Neymar procurou evitar essa polêmica toda, afinal a seleção começou com o pé direito nesse novo ciclo para 2026 e é isso que importa. E algo curioso sobre essa relação entre Neymar e Diniz é que o novo treinador parece estar devolvendo a vontade do craque de vestir a amarelinha. Há alguns meses, e principalmente após a derrota para a Croácia, o Neymar parecia muito desanimado de jogar pelo Brasil e vivia dizendo nas entrevistas que já não tinha muito mental para isso. Entretanto, mesmo antes da chegada oficial do Diniz, ele já dizia que gostaria que o treinador do Fluminense comandasse a seleção e assim foi feito. E desde que eles se encontraram nos primeiros treinos, a coisa vem fluindo e muito bem. Se liga aí no Neymar falando do Diniz antes mesmo dele ser escolhido como técnico do Brasil. Da minha ideia, acho que o cara ideal hoje para a seleção era o Diniz. E eu escancaro porque acho que é um treinador e o jeito dele com a seleção brasileira acho que iria muito bem. E se for o Ancelotti também, será bem recebido, é um cara, né, renomado, é um cara que ganhou tudo na carreira. É claro que não podemos nos iludir diante de uma goleada na Bolívia, pois sabemos que é sim uma adversária extremamente fraca e que não oferece muitos perigos, mas a princípio tudo começou bem. Mas agora eu estou extremamente curioso para saber a sua opinião sobre uma coisa. Como sabemos, a CBF tem um princípio de acordo com o Carlo Ancelotti do Real Madrid para junho de 2024. Mas depois dessa goleada na estreia oficial do Diniz, vimos muita gente, inclusive ex-jogadores renomados como Cafu, dizendo que nem precisaria da vinda do italiano e que deveríamos ir para esse ciclo completo de 2026 com o Diniz mesmo. O que você acha dessa opinião? Acha que tem que ser o Diniz mesmo até 2026 porque ele parece ter o carinho dos principais jogadores da seleção? Ou acha que a vinda de um cara mais vencedor e mais experiente como o Ancelotti é essencial para a saúde desse novo ciclo? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre essa escolha e o seu porquê.